É interessante porque nesse capítulo 17, André Luiz faz uma descrição dos três, né? Faz uma descrição de como cada um se posiciona, e os três que já desencarnaram, o Cavalcante, Fábio e o outro, que eu não me lembro agora o nome, Dimas, que se encontram no mundo espiritual e que são observados, né? Essa observação dos benfeitores espirituais relativa à condição de cada um, né? Da mesma forma que há uma convalescência orgânica e um reflexo orgânico e uma resposta orgânica de cada organismo para, por exemplo, diante de uma cirurgia, né? Pensemos assim, tomando por base o raciocínio de André Luiz de que o perispírito é uma espécie de realidade fisiológica, entre aspas, né, o corpo espiritual, né, em que pese alguns espíritas chegam a tremer com relação a essa tese, essa base, e eu não vejo um motivo plausível para isso, porque é óbvio que André Luiz não está dizendo que o espírito tem um corpo fisiológico, até porque não é um corpo biológico, né, mas eu acho que é muito mais implicância com palavras do que necessariamente com conceito, com essência, né? Mas se o perispírito é uma realidade energética, mas que é a realidade do espírito, e em cujo espaço há um reflexo da sua realidade, o perispírito se ressente, mais ou menos, semelhante com o que ocorre com alguém que faz uma cirurgia, que responde mais ou menos rápido diante de uma convalescência, diante de uma resposta de uma anestesia. Só que no caso da desencarnação, os fatores que vão contar para uma resposta mais rápida ou mais breve são os fatores morais. Os fatores morais que vão influenciar, digamos assim, nesse despertar mais suave, mais tranquilo, ou nesse regurgitar, né, nesse convalescer mais doloroso, mais penoso, nessas impressões que ficam no perispírito do fenômeno mortis, que ainda repercutem, digamos assim, no corpo espiritual, né? E é interessante como nessa convalescença, o que me chama a atenção logo no início é André Luiz falar que Dimas criara novo ânimo com o exemplo de Fábio. Quer dizer, o exemplo de outro desencarnado, né, ainda convalescente, mas que estava numa condição melhor do que ele, aquilo tinha um efeito positivo sobre ele, a ponto de ele também conseguir resgatar forças, de alguma forma retirar forças dele mesmo para reagir, para colaborar mentalmente também no seu despertar, né? Está logo no início do segundo parágrafo do capítulo, né? Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena, porque é isso que perturbava ele de maneira mais contundente, o efeito do psiquismo familiar sobre ele, né? Então, vocês vejam como, do ponto de vista espírita, a família é um fenômeno muito mais complexo do que apenas... E olha que do ponto de vista das ciências sociais, ciências jurídicas, a família já é um fenômeno complexo, sistêmico, né? E a gente ainda coloca a interface espiritual sobre isso, né? E interface espiritual, né, do psiquismo, né, do hábito de oração, né, de como eu penso no parente que foi e como isso influi no parente que foi, né, como o psiquismo dos familiares exerce alguma pressão sobre mim, porque enquanto no corpo físico já exercia, né, a gente pensa que, na verdade, esse conglomerado de seres, via de regra, já era o grupo ao qual a gente pertencia e que já reagia um sobre o outro enquanto estávamos no corpo físico, antes até de a gente estar no corpo físico, já fazíamos parte desse clã. Então, a gente vê como isso é interessante, né? E aí a gente pensa nesses estudos genéticos e genealógicos, né, dos padrões familiares, né? Alcoólatra, filho de alcoólatra, neto também alcoólatra, ou às vezes até em termos mais comportamentais, né, que não tem um determinante genético absoluto, né, do tipo o avô que era violento com mulheres, o pai que foi violento, o filho que também tem violência com mulheres, e a gente pensa, é um fator genético? Não, é um grupo de espíritos com o mesmo padrão, né, com o mesmo problema, né? Ou então família de hipertensos, né, pai, filho, avô, neto, né? E a gente vê que é um grupo de espíritos com a mesma questão, né? Que a genética só é o condicionante físico para aquilo se manifestar, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Esse fator. Eu estou fazendo só essa digressão para falar que esse grupo de espíritos exerce uma influência sobre nós, né? Chico Xavier tem uma entrevista que ele é perguntado sobre
a questão do tabagismo, e aí ele pergunta sobre essa questão de, por exemplo, o álcool e o tabagismo, como influi, e porque os filhos acabam, às vezes, enveredando pelo mesmo padrão, às vezes os pais já romperam com aquele padrão, até por conta de serem pais, e disseram, vou parar com esse tipo de hábito, vou mudar de vida agora, e os filhos parecem reproduzir um padrão que os pais tinham antes deles nascerem. Aí Chico respondia mais ou menos assim: a Amanda está me dizendo que, via de regra, o casal, às vezes fumante, ou o casal que se excede no álcool, muitas vezes está acompanhado desses espíritos que fumam e bebem com eles, e que mais tarde vão fazer parte dessa. Ou seja, os futuros filhos já tinham esses hábitos na psicosfera do casal, na atmosfera do casal. Estou falando de maneira geral. É claro que cada caso é um caso, nem todo filho pertencia a esse padrão. É claro que, né, os espíritos divergem entre si. Estou falando de, via de regra, né, essas afinidades. Porque, na verdade, Kardec tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo sobre família, honrar pai e mãe, que ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim: via de regra, as famílias que se corporificam no mundo material já se reuniam no espaço. Ele usa essa expressão espaço, né? Ou seja, as afinidades que a gente tem aqui são, na verdade, corporificações das afinidades que a gente tinha no mundo espiritual. E quando a gente fala afinidades, né, não quer dizer que seja isenção de briga, de dificuldades, né? Muito pelo contrário, né? Por exemplo, espíritos que cultivam o mesmo vício são espíritos simpáticos, ainda que tenham problemas de relacionamento, né? E aí, por isso que, às vezes, muita gente não entende aquela parte antipatia e simpatia dos espíritos, quando Kardec diz que um espírito superior, por exemplo, para o espírito superior, o inferior é antipático a ele. É antipático não porque o espírito tenha sentimentos inamistosos, é antipático por causa dessa diferença vibratória. Existe uma incompatibilidade, perfeita a expressão, né? Existe uma incompatibilidade. Então, nesse sentido, né? E aí a gente tem aqui a questão de Fábio, né? E me chama a atenção quando o André Luiz diz assim: tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Ou seja, a esposa foi levada em função do bem-estar e do equilíbrio que ele estava demonstrando. Olha que coisa interessante. A gente pensa que as concessões que a gente recebe é só aqui na Terra que o mundo espiritual vai liberando a depender dos nossos méritos. Mas isso é uma lei em qualquer plano da vida, né? Em qualquer ambiente da vida, né? Então, é interessante isso, né? A esposa foi levada em função disso, né? E talvez até com um caráter de gerar bem-estar também nos demais que iam ver, né? Que perceber. O diálogo é muito interessante, né? Me chamou muita atenção quando ela diz: o senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço, Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Ou seja, ela tentando confortar o esposo, né, com essas questões materiais. E logo depois ela diz: logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você... Não, ele falando para ela, né? Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito, estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Aqui, há duas considerações a fazer. Primeiro, aquela questão que o Espírito de Verdade disse a Kardec, em um diálogo muito bonito que está em Obras Póstumas, quando Kardec pergunta sobre os problemas materiais, né? Kardec faz essa questão a respeito dos problemas materiais, né? Se a ajuda que o Espírito de Verdade tinha sobre ele se estendia às questões atinentes à matéria, às questões materiais, e o Espírito de Verdade responde: não te importa muito, no mundo em que estás, a vida material importa muito e é algo de relevante. Não te amar, não te ajudar nesse sentido seria não te amar. Então é muito interessante nisso, né? Então os espíritos não são insensíveis a isso. Só que eles veem as lutas materiais sob um outro ângulo. A gente quase sempre vê em termos egóicos, em termos de que vitória é acumular cada vez mais, né? E perder do ponto de vista material é estar ruim. E nem sempre. Às vezes a visão do mundo espiritual é um pouco diferente nesse sentido, né? Exato. E é interessante porque os espíritos olham por aquilo que está somando em você espiritualmente, né? Das lutas materiais, né? O que é que está resultando
né, das lutas materiais. Porque para os espíritos, pouco importa se você está ganhando muito ou está ganhando pouco, está perdendo dinheiro, né, desde que eles, é claro que eles se preocupam com a nossa subsistência nesse mundo, né, mas eles é muito menos importância isso e muito mais o que é que está somando na vida desse indivíduo aqui, espiritualmente falando. Ele está crescendo interiormente, seja na abundância, seja na escassez, né, ele está evoluindo internamente, né, porque depois que ele vier para cá, ele vem para cá com a soma daquilo que ele acumulou internamente, né? Então, é interessante. E a outra consideração aqui, que eu acho interessante, é quando ele diz o seguinte, retomarei meu lugar em espírito logo que for possível. Olha que coisa interessante. Uma coisa é o espírito ficar vagando no reduto doméstico sem condição. Quantos que participam de mediúnica sabem disso? O espírito, por que eu estou aqui? Eu estava lá... Tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos e foi trazido para cá. Por quê? Porque não está em condição, está em desequilíbrio, está perturbando até o lado na sua postura e é levado pelos benfeitores para a doutrinação, né? Porque não tem condição de estar ali, está fazendo mal a ele mesmo e aos familiares. Né? Uma coisa. E a outra coisa é o espírito, no mundo espiritual, se equilibrar e depois fazer parte desse grupo de espíritos familiares, como diz Allan Kardec, né? Kardec fala sobre os espíritos familiares, né? Espíritos protetores, que são os anjos de guarda, guias espirituais, espíritos familiares, né? Que fazem parte desse clã nosso, que pode ser mais ou menos evoluído de acordo com as conquistas de cada um, né? Então, isso é interessante, porque nem todo espírito que está no reduto doméstico está bem, né? Mas nem todo está mal. Às vezes alguns estão ali porque estão também crescendo conosco, estão nos auxiliando, né? Tem laços conosco. Eu me lembro que em 1931, quando a primeira vez a Emmanuel apareceu a Chico, com aquele archote que iluminou, né, o recinto, né? Chico já estava recebendo as poesias de Parnaso de Além-Túmulo, aquelas poesias, né? Todos os poetas aparecendo. A primeira vez a Emmanuel aparece, né? Isso está em Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, né? Que narra esses acontecimentos muito particulares da vida de Chico, né? Foi um amigo de longas décadas, né, com Chico. E Clóvis Tavares diz que Emmanuel aparece e diz, tu estás cansado agora, né? Repousa um pouco, descansa, porque futuramente, quando estiveres bem, pretendo colaborar contigo na difusão da filosofia espiritualista. Tu só me vês agora no corpo físico, mas os meus laços que prendem o meu espírito ao seu se perde na noite infinita dos tempos. Então, esse afeto profundo, né? Então, são, portanto, espíritos ligados, né, que fazem parte dessa atmosfera. E aí, uma outra coisa interessante, né? Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Isso é interessante, né? Quantas vezes na obra de Nosso Lar se fala que o sol é mais bonito, que a lua é mais bonita, que os astros, que a paisagem é mais bonita. Porque uma coisa é dizer o seguinte, as flores são mais bonitas. As flores são mais bonitas, tudo bem, porque há flores no mundo espiritual, há vegetação no mundo espiritual muito mais encantadora. Mas o sol é o mesmo, para encarnado e para desencarnado. Então, quando os espíritos falam que o sol é mais bonito, não é o astro que é outro, né? Mas a percepção dos desencarnados, ou seja, ele é muito mais bonito a depender de quem vê, a depender do grau de penetração psíquica, né? Ou seja, o que a gente vê do sol é uma camada física que os nossos olhos materiais podem captar, mas há dimensões do astro-rei que nós não conseguimos captar e que espíritos desencarnados percebem. Isso é interessante. E aí eu me lembro de Kardec falando que o sol é um local de reunião, né, de espíritos. Ele tem uma menção nesse sentido, né, que é um local onde espíritos se reúnem. Né? É muito interessante essa alusão. Uma outra coisa é, a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Olha que coisa interessante. Aí vem aquela questão que às vezes eu converso até com o Jorge, dessa questão da obra kardeciana, né? Quando Kardec fala que o espírito chega no mundo espiritual e recobre a sua lembrança, sempre temos que tomar as questões do Livro dos Espíritos como questões abrangentes, né? Questões que os espíritos não teriam condição de examinar cada caso particular, né? Eles dão respostas para alguns temas que não são temas absolutos. Eles estão dando respostas gerais. Eles estão certos? Estão. O espírito no mundo espiritual recobra a lembrança. Agora, é imediato? Não. Nunca é imediato, né? Para alguns é a médio prazo, para alguns é a longo prazo, né?
E para alguns que têm uma maturidade, chegam no mundo espiritual e já recobram as lembranças do passado, das suas vidas anteriores. Né? Então é interessante André Luiz colocar aqui, a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Como é que a gente pode achar que isso daqui está contrário à codificação? Então, isso é interessante, né? A gente pensar sobre isso, porque... não é essa a ideia, né? Está desdobrando o pensamento, porque está embutido na codificação isso, né? Eu sempre cito aqui alguns textos da codificação. Quer ver? Emancipação da alma. Aí tem lá, Kardec pergunta aos espíritos sobre a emancipação da alma, o que é que a gente pode... Em que é que a gente pode avaliar os sonhos e os espíritos? Pela liberdade do espírito, porque o sonho é o efeito da atividade que o espírito desempenha além do túmulo, etc. E a gente, mas todo sonho é a atividade do espírito além do túmulo? Aí os próprios espíritos em questões lá adiante respondem dizendo, não, mas há também reflexo das preocupações do encarnado que se refletem. Então nem todo sonho é atividade do espírito durante o sono. Se a gente for pegar uma questão isolada, a gente vai achar que aquilo é absoluto, né? Então a gente tem que ler a obra kardeciana também com esse olhar, né? E tem vários outros exemplos aqui da obra kardeciana, assim, né? Então é interessante a gente pensar nisso, mas eu acho que aqui o que a gente precisa centralizar para concluir meu comentário é isso, né? Essa convalescença, né? Essa diferença de cada qual, né? E como um influi sobre o outro, né? E é interessante porque essa não é a única obra que fala em desencarnações em equipe, ou seja, em mutirão, né? Onde uma equipe espiritual ajuda na desencarnação não apenas de um, mas de alguns espíritos, e por um caráter pedagógico um aprende com o outro. Quem leu Voltaire sabe isso, o irmão Jacó também vai numa caravana, né? Ele desencarna e está com alguns indivíduos, né, que desencarnam também, mais ou menos no período dele. Então, talvez isso serve um pouco de caráter pedagógico, né? Porque ele próprio aprende, né? Tem uma católica lá do grupo que ele aprende com ela e até se sensibiliza com o exemplo dela, né? Então, eu acho que tem esse fator pedagógico aqui, né? E o suave despertar do espírito na paisagem espiritual, onde ele começa a divisar um pouco, né, essa atmosfera e como se encontra no plano astral, no plano espiritual, né? Mais ou menos isso, né? Vamos socializar agora a palavra, né? Essa questão, quando o André Luiz comenta sobre a saudade, né, é muito interessante como toca o Fábio, quer dizer, um espírito equilibrado, preparado. Mas é claro que ele sente falta, esse processo é um processo que, né, ele está consciente da desencarnação, ele chegou a se despedir no plano físico, mas o emocional, né, a adaptação, como eu costumo comentar aqui, você viaja, vai morar em outro país, você passa um período se adaptando, né, adaptando a cultura local, etc. Imaginemos, né, essa viagem para a desencarnação, ter consciência do familiar que fica, né? E uma outra coisa é o seguinte, no caso de Dimas, e Renilda colocou muito bem, que é o seguinte, Dimas estava também sofrendo a pressão, as mentes dos familiares em cima dele, digamos assim, e o Jerônimo explicou, por efeito da conduta dele, de negligenciar a oração, de não conduzir, podendo conduzir, não conduzir os familiares nesse hábito de orar. Então, o que é que acontece? Os familiares mentalmente não tinham uma postura mental adequada, e essa postura mental agora prejudicava ele por causa e efeito, né? Então, interessante isso. Beth citou aqui, eu até no vídeo referente, já está até lá para ser publicado futuramente, mas na edição eu até cortei o comentário dela, que foi super interessante. Eu cortei por conta de ter citado que é uma personagem conhecida, né? Mas ela citou um caso aqui de uma personagem da música popular brasileira conhecida, que quando o parente morre, faz um regabofe em casa, um reggae forte, regada bem cachaça, né? A churrasco, cachaça e farda, a pessoa fica até o chão. Quer dizer, o parente morre e a pessoa homenageia o parente assim. Só que ele vai desencarnar. Esse indivíduo vai desencarnar. E como é que os filhos vão fazer? Vão fazer a mesma coisa, porque aprenderam com ele. E ele vai ficar também tumultuado assim, né? Vai ficar assim perturbado também. Né? Então é interessante, estou falando em termos genéricos, a gente não sabe na hora o que é que vai acontecer, né? Falando via de regra, né? Essa é a lógica, né? Então é mais ou menos isso o caso de Dimas, né?
Perfeito, perfeito. Porque a lembrança, os espíritos gostam de serem lembrados, né? Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, mas você está certa, Gleide, porque quando a gente lembra, né, dos momentos em que a gente esteve com a pessoa, momentos felizes, momentos emocionantes, até quando a gente lembra e sente falta, sente uma certa melancolia e tudo, isso tem um tom gratificante no sentido de serem lembrados, né? Mas quando a nossa lembrança é de muito pessimismo, fica fixo no fenômeno da morte, né? De como morreu, né? Fica fixado muito nisso, essas lembranças também amarguram uma entidade, né? Porque elas acabam lembrando também, né? Então, isso e é provável que o benfeitor espiritual, seguindo aquela lógica que todos nós conhecemos, né? Quem está acima consegue penetrar na realidade de quem está abaixo, mas nem sempre quem está abaixo consegue subir, né? É provável que o benfeitor espiritual percebeu essa realidade íntima dele, né? E o esforço que ele estava fazendo para não viabilizar mesmo, né? Para não chegar às vias de fato, né? De chorar mesmo, de se emocionar. Ele estava controlando a emoção, né? Mas o estado íntimo dele possivelmente era percebido por Jerônimo, né? Exatamente. Você me fez lembrar, Jorge, de uma mensagem que está em Vozes do Grande Além, se não me falha a memória, um depoimento de Vozes do Grande Além, uma coletânea, né, de várias mensagens psicofônicas de Chico, né, tanto Vozes do Grande Além como instruções psicofônicas, né, que foi gravado por Arnaldo Rocha, mais tarde transcrito, né, tanto mensagens assim de Emmanuel, de André Luiz, como de espíritos sem sofrimento que eram levados para dar um depoimento, né, e tem um de uma mãe que ela conta a história dela mais ou menos assim, que o marido tentava intervir, ela meio que se colocava na frente, passava muita mão pela cabeça dos meninos, no sentido negativo da palavra, né? No sentido de um cuidado maternal que era, na verdade, algo viciado, né? Que viciou, inclusive, os filhos, no sentido do desregramento. E quando ela desencarnou, ela viu a saga toda, a ruína que esses dois jovens, né, viveram, e ela vendo tudo aquilo e sabendo que ela tinha responsabilidade, né, que aquilo tudo tinha também participação dela, né, e rogando a Deus a oportunidade de voltar e reunir eles. Né, porque isso que é interessante. Né? Eu estou com você como pai, filho, como irmão, eu não sei se na próxima a gente vai se encontrar. Eu não sei. Então eu tenho que aproveitar a oportunidade agora com você. Quem sabe? Eu não sei se a gente vai se bater mesmo, né? Se vai realmente retornar juntos, ou, né? Então, isso é muito interessante, né? Interessante. Uma outra coisa, Jorge, só para complementar, quando você citou, é muito interessante quando você citou a coisa do Código Penal da Vida Futura, né? Arrependimento, expiação, reparação. Eu estava percebendo algumas coisas, inclusive na obra de André Luiz, quando a gente vê lá Ação e Reação Druso, Sexo e Destino, Félix, né? Que são mentores espirituais dos grupos, e a gente vai ver depois que eles tinham culpa no cartório, né, que eles, no fundo, também foram responsáveis por aquela trama. A gente fica pensando o seguinte, que tem uma coisa interessante nesse processo, que em alguns casos, o espírito comete o erro, expia, sofre, aí faz a sua reforma íntima, se reabilita, melhora-se moralmente, cresce, para depois dar conta daquilo que ele deixou. Né? E ajudar aqueles que ele magoou no caminho. Uhum. Por isso que a reforma íntima vem primeiro, né? E é uma coisa interessante, porque às vezes o espírito não tem compromissos com o passado, no sentido de pendências a resgatar, mas não significa dizer que evoluiu tudo. Né? Por exemplo, Divaldo que costuma falar isso muito, baseado em alguns textos de Joana, de que João Evangelista, quando reencarna como Francisco de Assis, já não tinha débitos do passado. Né? Ela inclusive cita uma colocação que Jesus faz em relação a ele, quando diz assim, e ele não morrerá. Né? Jesus olha para João, o discípulo amado, e diz, e ele não morrerá. Né? E Joana interpreta dizendo que ele não tinha débitos a expiar. Como João Evangelista, não tinha e realmente de todos os apóstolos, foi o único que não morreu em holocausto, que não morreu passando por uma expiação dessa, né? Morreu de velhice, em idade avançada. Reencarna como Francisco de Assis. Né? E aí, qual é a explicação de Francisco de Assis ter uma vida, né, com tanto desgaste físico, uma morte dolorosíssima, né? Ou seja, era um espírito que não tinha karma, vou usar a linguagem mais popular, que não tinha karma do passado, mas era um espírito que ainda estava em evolução, né? Ainda está em evolução, né? Em aprimoramento. E nem toda dor é um karma do passado. Né? É um